hoje estão te conhecendo como o pastor do missionário Miguel Oliveira, do pastor Mirim. Mas o senhor não é só isso, né? Não, não. Se fosse para o senhor se identificar como ser humano, como pessoa, quem de fato é o Marcinho? Primeiramente, ou mais uma vez dizer, agradecer por essa oportunidade. Na realidade, na minha vida toda, esse acho que é o terceiro podcast que eu faço. Eu sou um pouco desligado das redes sociais, que eu não entendo muito mexer nesses trem tão de tecnologia, mas eu defino eu como pai, esposo, avô, pastor de igreja e um servo de Deus que está aí lutando pela obra e uma paixão. A obra missionária, que é o trabalho social que nós temos na nossa igreja. Então, sou esse servo, aprendendo e orando e abençoando vidas. Mas o senhor já é avô, tão novo assim? Avô, tenho 2 netos gêmeos, um menino e uma menina. Olha só que benção. É o amor da minha vida. Mas o senhor é novo ou só aparenta ser novo? Sou novo. Quantos anos, pastor? Deixa quieto. Deixa como está, então. Deixa como está, mistério. Perfeito. Existiu o Marcinho antes de conhecer a Jesus? Quem era ele? A minha família toda, ela não era evangélica, né? Meus pais, eu sou baiano, da Bahia, e bem pequeno, minha família integrou a devota a uma entidade, né? E a gente, para você ter ideia, para se alimentar, alimentar primeiro essa entidade. As pessoas no Nordeste, ela vai mais se identificar, sabe o que é? O Cosme e Damião. Então, antes de eu me alimentar, se alimentava aquela entidade. E os meus avós, meus pais, por irem a toda essa situação, diziam que eu colocava a mão assim para prever futuros, né? E existe na Bahia essa entidade, no Brasil todo, né? Até na época do dia 12 de outubro, que é dia das crianças, se dá bala. Então, todas as vezes que nós íamos comer, ia isso. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, fez com que os meus pais fossem para São Paulo, e lá em São Paulo, Deus os salvou. Meu pai aceitou Jesus, meu pai veio sozinho primeiro para São Paulo, e Jesus salvou ele numa virada de ano. Ele veio com problemas, com a justiça, tudo, e Deus o trouxe, salvou, fez passar todo o processo de passar pela justiça, e Deus o salvou. E depois minha mãe veio com a gente para São Paulo. Nós fomos morar na casa de uma tia nossa no Fundos, um barraco de tábua, sem expectativa de crescimento. Eu não sei se algumas pessoas conhecem essa profissão, lombador. Você já ouviu falar dessa profissão? O lombador é aquele que faz lombada? Não, lombador é o que pega... Começamos bem. Pegar... o boi que vai pro já batido, o pedaços grandes do boi, e para abastecer os açougues. Os açougues, meu pai trabalhava com isso, e de noite como vigilante, para sustentar. Isso na década lá atrás, né? Vou falar. Aí o meu pai fazia isso, e depois nós começamos para a igreja, teve o primeiro culto com as crianças. Eu fui batizado com o Espírito Santo de manhã. Eu tinha 6 anos de idade. Fui batizado com o Espírito Santo. E à noite, teve também o culto com as crianças, era sábado. E o pastor, na minha mente, eu ia pregar, mas na verdade era uma saudação, falar alguma coisa. O pastor me deu o microfone, e eu lembro até hoje que a minha tia me chamava, falou assim: você vai falar? Fala a Bíblia, prega a palavra. E foi Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu repetia muito mais do que pregava. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o povo, naquela emoção de alegria, dava glória a Deus. E para mim, eu estava arrebentando, estava sendo um grande pregador. Mas ali nasceu uma chama de pregar. Naquela época não tinha internet, nem celular, né? Naquela época, entendeu? Não tinha. E começamos a pregar e a profetizar dentro da palavra. Essa era a oração, porque as vigílias de antigamente, né, eu passava a frequentar as vigílias, é diferente de hoje. Você orava 1 hora de joelho, cantava 2 hinos, uma saudação e voltava para o joelho. Essas eram as vigílias de antigamente. E foi assim que começou. Depois cresci, encontrei a Maria, casei com a Maria, minha primeira namorada, minha esposa. Tivemos 2 filhos, fui pastorear em Belo Horizonte, Belo Horizonte retornei a São Paulo. E hoje há 23 anos que eu pastoreio a igreja em Carapicuíba. 23 anos
como pastor de igreja. E quantos anos de casado? Estou há 27 anos de casado. 27 anos de casado, 23 anos pastoreando uma igreja. Mas o senhor disse que foi batizado com o Espírito Santo com 6 anos de idade. 6 anos de idade. O senhor tem lembrança dessa experiência tão extraordinária? A marca, uma pessoa serva de Deus que está nos assistindo, só tem algumas datas que marcam ela, e uma delas é o batismo com o Espírito Santo, né? É o batismo com o Espírito Santo. Terminou o culto, nós, na parte da manhã, saímos falando língua estranha, e à noite tá aquele desejo, o pastor me deu a oportunidade, eu faço, Deus é por nós, Deus é por nós. E ali foi indo. O meu primeiro convite foi ir pregar na igreja, ali, mas sempre acompanhado dos pais, né? E naquela época o rigor era muito maior do que hoje, né? Havia uma questão, rigidez, até né? a questão de uso e costume, que a gente fala que era doutrina naquela época, né? Eu criança tal, o sonho era brincar de street fight, né? Não podia, um dia eu peguei a Bíblia, coloquei a Bíblia por dentro, fiquei lá jogando street fight, meu pastor viu, eu fiquei disciplinado. Não dava pra jogar fliperama, não? Fliperama não dava nada, podia bola, então nem pensar. Nem pensar. Dava um Horiug lá no Street Fight e levava um do pastor cá, né? Meu Deus do céu. Era essa época. Pastor, na sua visão, sendo um pastor, um pregador pentecostal, alguém que teve a experiência com o Espírito Santo com 6 anos de idade, qual é a importância do batismo com o Espírito Santo na vida de um cristão? O Espírito Santo, isso é muito importante. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não dá lugar para a carne. Logo, então, ela tem um fruto, né? A gente não é frutos, por mais que seja 9 é o fruto. É como uma mexerica, outros falam bergamota, né? Dependendo da região do país. Ela são vários gomos, mas é um fruto. Assim é os dons. Ela é do Espírito Santo. E uma das coisas que uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, que ela recebe o selo do Espírito Santo, ela deve procurar uma coisa. É o discernimento de espírito. Procurar mansidão, domínio próprio. Então, isso vai ter uma coisa muito importante. Aos pentecostais que crêem no batismo do Espírito Santo, é necessário. Se a gente parar para analisar, hoje em dia, é muito difícil ver pessoas sendo chamadas à frente ou no banco para orar para o batismo com o Espírito Santo. Muito difícil, né? Porque hoje as pessoas, elas têm perdido essa essência. Elas estão falando mais de si mesmo do que do Espírito Santo. As pessoas gostam mais de polêmica do que do Espírito Santo. As pessoas gostam mais de assuntos que falam mal de alguém do que do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não entra em questões alheias. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não mata, ela levanta. Então, é necessário se pregar muito sobre o Espírito Santo. E Deus levantar pessoas para orar por batismo com o Espírito Santo, para que as pessoas tenham essa sede. Porque hoje se canta muito, se prega muito sobre o Espírito Santo, mas hoje em dia são poucas pessoas que oram por batismo com o Espírito Santo.